a distância era o problema na época, e apesar de ter sido comunicado o acidente 4 horas após, aqui na Central em Vitória, onde eles conseguiram reunir vários médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem para poder socorrer as vítimas. Mas não tinha uma extensão de qual era o tamanho da tragédia que tinha ocorrido. Mas, na verdade, na época, a tragédia abalou, não tomou só conhecimento estadual, não, foi conhecimento nacional. Creio que foi a primeira vez que o engano ficou, infelizmente, né, tão famoso perante a rede nacional e internacional, né? Eu acho que, não, graças a Deus, talvez não tinha acontecido uma catástrofe naquela época para ter tomado uma proporção como essa tomou, e tomara que não tenha mais, né? Porque na época não deve ter sido muito bonito, não. O mundo saindo da guerra já entrar de cara com um problema tão forte desse. Então, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Até hoje, 2011, não se tinha muito conhecimento sobre detalhes daquele acidente. Sabia que morreram, uns falavam que tinham morrido 25 pessoas, outros 20 pessoas, outros falavam que morreram 50 pessoas. Baseado nisso, eu, junto com um outro editor do Diário do Engano, que se chama André, nós fomos no Arquivo Público Estadual do Espírito Santo fazer essa pesquisa e conseguimos jornais da época, jornais que cobriram este acidente. O jornal A Gazeta, que é impresso atualmente, no dia 24 de dezembro, ou seja, na manhã seguinte ao acidente, soltou uma nota, pequena nota na primeira página, dizendo que a nota se chamava Última Hora, grande desastre com o noturno da Leopoldina. O noturno era o trem que vinha sentido Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então eles soltaram essa nota falando que tinha ocorrido esse acidente, mas eles não tinham noção da gravidade do acidente. Então, logo de prontidão, começaram a correr todos os hospitais para conseguir esses médicos e enfermeiros. Passou-se dia 24, dia 25, dia 26, dia 27, numa quarta-feira, a Gazeta liberou a matéria que tinha ido fotógrafos e jornalistas lá para entrevistar os feridos, os médicos estavam lá. E no dia 27 de 12 de 1950, 4 dias após o acidente, saiu uma matéria que se chamava Trágica Reprise da Catástrofe de Tanguá. Tanguá é um local no Rio de Janeiro, que no mesmo ano de 50 tinha ocorrido também um acidente ferroviário, na época da Páscoa. Então, como se fosse uma reprise, né? E saiu a notícia bem assim: a Leopoldina Highway com um novo trem da morte leva o luto e a tristeza a centenas de lares. Pavoroso desastre ferroviário na estação de Engano. Indescritíveis cenas de dor, coragem, estoicismo e sorte. Atinge a 19 o número de mortos e a 49 o de feridos. Excesso de velocidade e lotação ocasionaram a catástrofe. Coisas que as palavras não exprimem e as fotografias não refletem essa catástrofe. O descaso da Leopoldina em ajuda, que não ofereceu ajuda, nem o próprio trem para poder fazer o transporte tanto de médicos como dos feridos. E dizendo aqui, finalizando, que a morte ronda cada passageiro de 100 em 100 metros nessa ferrovia da morte. Então, olha só, a gente vai tentar fazer um resumo aqui mais rápido. É o seguinte: saiu esse comboio de Vitória, foi uma empresa também ferroviária, cedeu máquinas e vagões para levar esses médicos, enfermeiros para o desastre, para socorrer as vítimas. Era programado para sair 22h30 da noite, do mesmo dia que eles receberam o comunicado. E só que o que aconteceu? Devido ao atraso para reunir todos esses profissionais da saúde, esse vagão só conseguiu sair 1h da manhã. E acabou chegando em Matilde 5h da manhã e cruzou com o trem que vinha do acidente, que trazia corpos e trazia feridos menos graves, que poderiam esperar na estação de Matilde. E nisso o trem
que estava levando os profissionais de saúde, só conseguiu chegar mesmo ao acidente, o local da tragédia, por volta de 8 horas da manhã. Ou seja, ainda andaram mais 10 ou 12 quilômetros até chegar lá. Chegaram lá e encontraram uma cena de total desespero, horror, pois o trem havia, devido à velocidade, devido à superlotação, pois era uma época de final de ano, ou seja, muitos familiares vinham visitar seus parentes no Espírito Santo, vinham do Rio ou de Cachoeiro mesmo, e o trem vinha muito lotado e acabou não, como tem um declive muito grande de Cachoeiro para Alfredo Chaves, nessa linha, não conseguiu parar e acabou batendo numa pedra, descarrilou, bateu numa pedra, e o vagão foi imprensão do outro e ocasionou essas 19 mortes e vários feridos. O trem comportava 11 vagões. Não se é descrito quantas máquinas, sendo que um total geral seria desses 11 vagões. Aqui está um pedacinho da declaração do maquinista da 391, que era o número da locomotiva que trazia, né, esse noturno. Entrevistado pela reportagem, o maquinista da 391, se chamava Nério Tinoco, disse: "A culpa não me cabe. A culpa do desastre cabe ao fato de ser a composição, né, a máquina, muito pesada e ao invés da locomotiva fazer tração, segurar na descida, ela pegava mais velocidade, devido também ao peso." E ele diz também: "Eu nada poderia fazer, embora tentasse o freio." As declarações do maquinista, que imediatamente foi detido e se encontra nesta capital, Vitória, não coincidem com o que os outros passageiros que sobreviveram davam de depoimento. Tem um fato curioso aqui nessa história, que é o seguinte: o maquinista viajava com o seu irmão, e o seu irmão ele veio a falecer no acidente, mas ele não pôde ver de fato o seu irmão. Agora nós vamos colocar algumas fotos aí. Pode falar essa foto aí? A primeira foto vai da esquerda para a direita. Os mortos: Cabo Jailton Rodrigues, que escaparam do desastre de Tanguá, casal Bernardino Benezati dos Santos, Esperança Benezati dos Santos e Persílio Braco, desaparecido. Então, aqui tem outra foto mostrando, olha só, no primeiro também da esquerda para a direita, a senhora Lourdes Gonçalves com uma criança, né, sua filha. A foto do meio, acima, a menina Célia, de 4 anos, que foi salva milagrosamente, mas perdeu o pai no desastre. No centro aí, os dois que trabalhavam no motor e o maquinista da locomotiva. E na última foto aí, uma criança que se chamava Maria da Penha, que foi arremessada para fora do vagão, sendo encontrada e salva horas depois. E sobreviveu, apesar de ser jogada para fora do vagão.